Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, na videoaula de hoje, iremos discutir diferenças importantes quando se fala de corrente contínua e corrente alternada. Então, vamos considerar esse par de eixos em que as abscissas nós temos o tempo e nas ordenadas nós temos a tensão. Então, vou utilizar aqui cores diferentes, tá? Então, aqui nós temos um sinal típico de uma fonte de tensão contínua, representado por esse símbolo. E a pergunta que eu faço agora é: nós temos aqui um sinal típico de uma fonte alternada? Bem, a resposta é não. Por quê? Percebam que essa aqui é o que nós chamamos de tensão contínua e constante. Aqui nós temos uma tensão contínua, porém ela varia. Existe o que nós chamamos de um ripple, uma ondulação. Mas o mais importante é que nós atentamos para o seguinte fato: a tensão, apesar de variar, talvez variar senoidalmente, com um valor contínuo inserido no sinal, ele assume valores positivos. Então, mesmo ocorrendo essa variação, e poderia induzir o aluno a imaginar que aqui nós temos um sinal alternado, percebam que essa variação ela ocorre sempre acima do eixo das abscissas. Então esse sinal aqui, ele não é um sinal alternado. Este sinal, sim, é um sinal alternado. Então percebam que a tensão, ora é negativa e ora ela é positiva. Representada por uma fonte de tensão alternada. Então nós temos a fonte de tensão que ela é contínua e constante, nós temos a fonte de tensão que ela é contínua, porém ela possui uma ondulação, ela varia, e nós temos a fonte de tensão alternada. Então é importante que o aluno tenha essa definição muito clara em mente. Se eu estivesse falando de corrente, nesses dois primeiros casos, a corrente ela seria somente positiva, de tal forma que em um circuito ela sempre circularia no mesmo sentido. Ao passo que para esta fonte de tensão, devido a tensão variar entre valores positivos e negativos, ora a corrente circula nesse sentido, ora a corrente circula nesse sentido. E isso que caracteriza uma corrente alternada. Então é importante também mencionar outro fato acerca de corrente alternada versus corrente contínua. Então, em circuitos elétricos 1, nós estudamos circuitos que contêm somente fontes e resistores. A pergunta é: faz sentido eu inserir indutores e capacitores nesses circuitos? Bem, a resposta é simples. O capacitor e o indutor ele vai ter uma influência no circuito de corrente contínua somente por um pequeno período em que nós temos o transitório do circuito, ou seja, no momento em que eu aplico a fonte contínua ao circuito, o capacitor e o indutor ele vai sim influenciar o comportamento do circuito. Porém, como nós estamos estudando em circuitos elétricos 1, o comportamento do circuito de corrente contínua em regime permanente, não faz sentido a gente introduzir esses dois elementos, o indutor e o capacitor. E por que não? Bem, o motivo é o seguinte:
Em regime permanente, o indutor vai se comportar como um curto e o capacitor vai se comportar como um circuito aberto. Então, nós sabemos que a tensão no indutor é L dI dt. Então, em regime permanente, o que acontece? Essa fonte aqui vai estar fornecendo uma determinada corrente I. Esse capacitor aqui, ele já está em plena carga. E essa diferença de potencial é exatamente igual à diferença de potencial sobre o resistor. De tal forma que, como esse capacitor já está em plena carga, esta corrente aqui, ela vai ser nula. Então é como se esse circuito aqui estivesse aberto. Então não faz sentido em regime permanente nós analisarmos o circuito com a presença do capacitor. Essa corrente aqui, ela não vai possuir nenhuma variação, tá? Ela vai ser uma corrente que, se eu fosse traçar um gráfico para essa corrente, então vamos traçar um gráfico aqui, tempo, corrente, essa corrente vai ter esse formato, ó, ela é constante, essa corrente I. Então ela não possui nenhuma variação. Então a derivada de uma constante, todos sabemos que é zero, né? Então, quem é a diferença nos terminais do indutor? VL. VL vai ser igual a zero. Portanto, esse indutor pode perfeitamente ser substituído por um curto-circuito. Então, posso substituí-lo por um curto-circuito. Assim como o capacitor estando plenamente carregado e sua corrente sendo nula, eu posso substituí-lo por um circuito aberto. Então, esse é o motivo que em corrente contínua, analisando circuitos de corrente contínua, não faz sentido nós introduzirmos o indutor e o capacitor, porque nós estamos analisando o circuito em regime permanente. Em regime permanente, quando aplicando uma fonte de tensão contínua, o capacitor se comporta como um circuito aberto e o indutor se comporta como um curto-circuito. Diferentemente do que acontece no momento em que nós colocamos uma fonte de tensão alternada. Então, quando colocamos uma fonte alternada, lembra que essa corrente, além de alternar o sentido dela, ela vai variar, porque ela vai variar em cada instante de tempo, vai ocorrer uma variação de corrente. Logo, a taxa de variação para a corrente não é nula. E esse indutor, ele vai ter uma reatância indutiva. Assim como o capacitor, essa corrente aqui, ela não vai ser zero, ela vai ser diferente de zero. Porque nós sabemos que a corrente no capacitor é CdV dt. Como a tensão está variando, como existe uma taxa de variação para a tensão, esse capacitor, ele vai possuir uma corrente, logo ele não vai se comportar como um circuito aberto e ele possui uma reatância capacitiva. Agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.